Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você ficar com a mão. Deixa eu tirar aquele aqui, coloca esse. Tirar, né? Não, tira. Você não quer usar o pedestal, não? Não, precisa não. Glória a Deus. É melhor usar o pedestal. Perdão. É melhor usar o pedestal porque eu vou manusear aqui a apostila. Amados irmãos, boa noite. A paz de Cristo. Estou muito feliz. Já alegrei meu coração hoje. Então logo o nosso irmão Leclerc chegou, pude dar um abraço dele, que eu estava com saudade. Se você ainda não deu um abraço dele, ao final do culto, abrace, porque é muito gostoso a gente ser abraçado por pessoas que nos amam, né? E a igreja ama o pastor Leclerc. A gente tem um carinho muito grande por ele. E eu tenho certeza que cada abraço, cada carinho, cada gesto de amor vai contribuir para que ele saia daqui transbordando de alegria. Tá bom? Irmãos, eu gostaria de fazer um comentário desse texto, nessa mensagem que nós vamos ler hoje, e direcioná-lo para as pessoas que estão padecendo grandemente por causa de problemas, dificuldades, frustrações, decepções, traições. Bendito seja Deus. Leclerc, você pode aumentar um pouquinho aqui o microfone? Ou tá bom? Tá bom, agora eu te aumento. Você não está se ouvindo aqui. Deve ser por isso, então. Bendito seja Deus. Nada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom assim, tá ótimo. Eu vou tentar dosar aqui o volume para não ficar alto para os irmãos. Tá bom? Irmãos, abram suas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 27. Como eu estava dizendo, a gente vive hoje uma crise muito grande, né, a nível mundial, com tantos problemas, tantas catástrofes, tantas dificuldades. Isso acaba afetando diretamente, né, o indivíduo, a pessoa, o chefe de família, o pai, a mãe, o filho. E o Evangelho, ele nos traz essa possibilidade de, através do conhecimento da verdade, da palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, nós encontrarmos conforto, consolo, refrigério nesses momentos de dificuldade. E para você que está nos ouvindo hoje, é que nós vamos, na direção do Espírito Santo, tentar conduzir algumas palavras. E diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto,
estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bendito seja o nome do Senhor. Vivemos dias difíceis, turbulentos, guerras, rumores de guerras, uma economia instável, o desemprego assombrando pais de família, desestabilizando casamentos, subvertendo o coração de homens e mulheres que estão cada vez mais sobrecarregados de frustrações e incertezas. Promessas quebradas, sonhos não realizados, perdas inesperadas, traições profundas e lutas constantes com a ansiedade e a depressão têm destruído a alegria de muitos. O riso cede espaço ao choro silencioso. A esperança se enfraquece diante das dores que parecem não ter fim. A gente, quando teve um encontro com Cristo, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de ter em quem depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa ansiedade, a nossa esperança. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão sofrendo, vivem com dificuldades, com crises existenciais, porque não conhecem ou ignoram a palavra de Deus que nos é ofertada graciosamente para que nós possamos encontrar conforto e refrigério nos momentos de dificuldade. A Bíblia não ignora esta situação. Nós podemos ver no Salmo 38, versículo 6, o salmista dizendo: estou encurvado e muitíssimo abatido, ando lamentando todo dia. O salmista Davi, nesta palavra, ele manifesta a sua tristeza e arrependimento por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa das consequências que ele estava vivenciando. E no certo momento, também frustrado, triste e abatido, escondido inclusive do rei Saul, que estava tentando encontrá-lo para tirar-lhe a vida. A tristeza pode nos tirar força de viver, obscurecer a luz do dia e nos fazer crer que não há mais saída. Mas mesmo nos vales mais escuros, Deus conhece as nossas lágrimas. Às vezes estamos em meio à dor, ao sofrimento, à solidão, à ausência de alguém que possa nos trazer um conforto, uma palavra amiga, e só nos resta chorar. Só nos resta procurar um cantinho no quarto ou em algum outro cômodo da casa e chorar. Porque a vida é um drama. A vida, ela é repleta de situações contraditórias que nos trazem momentos de dor, de sofrimento. Isso acontece com todos nós, cristãos e não cristãos.
A diferença é que nós, quando abraçamos o Evangelho de Cristo, tivemos um encontro com Ele, nós passamos a ter nele o refúgio. E a própria palavra diz que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E quando nós, os servos do Senhor, estamos angustiados, aflitos, abatidos, nós choramos também. Mas nós choramos nos pés do Cristo que deu a sua vida em resgate das nossas almas. Essa passagem bíblica expressa a crença de que Deus conhece as dificuldades e sofrimento dos seus filhos, comparando as lágrimas a algo precioso que Deus guarda com cuidado e carinho em seu odre. As nossas lágrimas, elas não são desperdiçadas. Diz a Bíblia que o Senhor as conserva em seu odre. 1 Pedro 2,9 vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é um privilégio, meus queridos. Quero dizer para você que todos nós que aqui estamos louvando ao Senhor, temos essa convicção. A melhor coisa que nós fizemos na nossa vida foi se entregar a Cristo e reconhecer a sua soberania, o seu poder, a sua majestade e a salvação que só Ele pode nos oferecer. Essa passagem descreve a identidade e o propósito dos cristãos, enfatizando que eles são escolhidos por Deus, chamados a servir como sacerdotes e devem viver de forma santa para testemunhar da luz de Deus em um mundo cada vez mais mergulhado nas trevas. A gente olha para todas as direções e só vê maldade, perversidade, coisas horrorosas que fogem ao entendimento humano, a ponto de nós perguntarmos como é que pode alguém fazer algo semelhante. E as pessoas estão fazendo. Recentemente nós ouvimos aí uma criança que tirou a vida dos próprios pais. E isso, irmãos, não é um fato isolado. Isso chegou ao nosso conhecimento através da mídia, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Mas se nós olharmos para o universo do planeta, isso acontece todo dia, irmãos. Toda hora. Pessoas sem Deus, sem compromisso com a verdade, instrumentos de Satanás, estão tirando vidas, e tirando vida dos seus próprios parentes. E o que explica isso? A Bíblia nos ensina e nos orienta de que no tempo do fim e nos últimos tempos se levantariam tempos trabalhosos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando nós vemos alguém tirar a vida do seu semelhante, isso só tem uma resposta, irmãos: é a falta de amor. Falta de amor ao próximo. E Deus é amor. Se é falta de amor, é porque Deus não se faz presente no coração dessas pessoas. Mas Ele quer fazer parte, Ele quer morar, Ele quer habitar no coração de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as crianças. Ele quer fazer morada, como lemos no texto inicial, que o Senhor Jesus nos fala que Ele e o Pai fariam moradas em cada um de nós, desde o momento em que nós nos propusermos a ter um
com Ele, ouvir o seu chamado, porque Ele chama, Ele convida, de diversas formas, de diversas maneiras, em diversos lugares, em diversos instrumentos, quer seja na mídia, quer seja no livro, quer seja na internet, quer seja na igreja, quer seja no vizinho. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, continua chamando as pessoas ao arrependimento, para que elas tenham as suas vidas transformadas, e o Espírito de Deus possa então fazer morada no seu coração e conduzi-la por um caminho reto, segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Deus nos chamou para uma nova vida. João 3:3, quando ele conversa com Nicodemos, ele fala: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas a natureza humana, ela permanece dentro de cada um de nós. E Ele espera de nós que esta luta da carne contra o Espírito seja travada todos os dias, em meio à renúncia de nós mesmos, regada a oração, a busca pelo Espírito Santo e ao estudo da sua palavra. Irmãos, eu louvo a Deus o dia que o meu filho Davi me procurou para falar da plena. Porque até então eu tinha comigo uma experiência de 33 anos numa determinada denominação, que me ensinou muita coisa. Muita coisa. Mas o fato de eu ter conhecido a plena e hoje a verdade e graça, me trouxe inovações, me trouxe revoluções, me trouxe clareza e um desejo que eu confesso aos irmãos que eu não tinha. Eu estudava, eu lia, eu pesquisava, preparava uma mensagem. Mas hoje é diferente, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu estou debruçado na Bíblia há 15 dias preparando essa mensagem. E o interessante é que eu tinha uma outra mensagem para os irmãos nesta noite. Mas nessa semana, o Senhor mudou meu coração e me trouxe para que nós pudéssemos falar a respeito deste assunto. Porque Ele queria, com certeza, e estará fazendo durante a mensagem, alcançar os corações aflitos, angustiados, abatidos, tristes, para mostrar a eles que Ele é a solução. Ele tem a resposta. Ele quer fazer mudanças, promover mudanças na vida de cada um de nós. Da sua vida, meu amigo. Da sua vida, minha amiga, que está nos ouvindo e que irá nos ouvir posteriormente. E eu, meditando na palavra, durante as madrugadas, eu acordo de madrugada, começo a ler, começo a orar, e o Senhor foi me dando algumas coisas para que nós pudéssemos então expô-las aos irmãos na reunião de hoje. Jesus, ensinando os seus discípulos, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E negar a si mesmo, irmãos, nós só conseguimos fazê-lo se nós buscarmos o Espírito Santo continuamente. Porque sozinho nós não conseguimos. O próprio Cristo, numa das suas palavras, ele disse: sem mim
nada podeis fazer. E nós precisamos renunciar a nós mesmos, priorizando o reino de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque somente o reino de Deus nos trará benefícios que serão eternos. Porque a vida é uma vida passageira, é um sopro, é algo que vem e vai. Mas o reino de Deus é eterno. E é este reino que o Senhor Jesus veio nos oferecer. É este reino que o Senhor Jesus está te oferecendo, para que você viva nele, por ele e para ele. Para que você se torne uma ferramenta poderosa nas mãos do Espírito Santo, para que outras pessoas que estão necessitadas e carentes e precisando de ouvir uma palavra de Deus possam ser alcançadas por teu intermédio. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nunca estivemos tão conectados virtualmente, né? E tão desconectados emocionalmente. Redes sociais substituíram abraços. Celulares nos acorrentam de tal maneira que somos impedidos de se assentar à mesa para uma refeição em família. Curtidas não curam corações partidos, nem traz paz à alma aflita. Isso é um mal da nossa geração. Eu, às vezes, fico olhando alguns momentos dos meus netos aqui em casa. Eu tenho um que é tão bonzinho, maravilhoso, educado demais, mas se deixar, ele fica o dia inteiro com o tablet na mão. Isso é um perigo, irmãos. Porque está usando a plenitude do tempo que ele tem, sem dedicar parte dele ao aprendizado daquilo que é necessário, que é fundamental, que é o conhecimento da verdade. Eu estou falando dele, mas a geração ela está totalmente envolvida nessa prática. As postagens nas redes sociais revelam sorrisos, imagens de tirar o fôlego, situações desejadas por todos, mas escondem corações partidos, almas em completo desespero e vidas destruídas. Porque nem tudo é o que aparenta. Às vezes eu vou até confessar aos irmãos, eu já mexi muito com o Facebook. Hoje em dia, deve ter aí, acho que uns 40 dias que eu não abro o meu Facebook. Mas tem pessoas que todo dia está lá, posta uma coisinha, posta outra, né? E às vezes você vê aquela pessoa feliz, sorrindo, vivendo uma situação, né, que você gostaria de estar vivendo, mas não pode, aí ou não pôde ainda. Mas se você procurar ver a realidade daquela situação, daquela vida, daquela pessoa, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Aí eu lembro do pregador, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade e aflição de espírito. A Bíblia descreve bem essa dor. No Salmo 142, versículo 4, diz assim: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Irmãos, existem no mundo inteiro milhões de pessoas que, se você puder alcançar a sinceridade do coração delas, elas vão falar isso aqui.
Elas estão sozinhas. Elas estão angustiadas. Elas estão aflitas, sem esperança, sem paz. O mundo está num colapso psicológico, emocional muito grande, por causa de tantas coisas ruins que infelizmente alcançou o coração do ser humano. Neste salmo, Davi declara um completo abandono de seus amigos e seguidores, quando se viu afligido e escondido em uma caverna, fugindo de Saul. Também é uma mensagem profética, irmãos, fazendo alusão ao sofrimento de Cristo. Talvez algum de nós, ou algum de vocês que estão nos ouvindo pela internet, esteja como Davi, escondido, deprimido, solitário, aflito, angustiado. Já fez tudo o que poderia ter feito, com a mulher do fluxo de sangue que gastou todos os seus recursos sem êxito, mas encontrou a cura e a salvação quando propôs em seu coração tocar na orla dos vestidos de Jesus. A solidão, quando prolongada, leva ao isolamento emocional, à desesperança e muitas vezes à perda do sentido da vida. Mas tem uma notícia boa para dar para os irmãos. Tem uma notícia boa para você que está nos ouvindo. Deus nunca se ausenta. Ele está sempre presente. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, através do Espírito Santo, que habita em nós. E este Espírito Santo, diz a Bíblia, que Deus tem procurado os fiéis da terra para que o adorem em espírito e em verdade. Talvez você que esteja nos ouvindo é uma pessoa boa, que pratica boas obras, é temente a Deus, dá esmola para os necessitados, faz até orações. Mas é fundamental que você conheça o Cristo, o ressuscitado, o Cristo, o Salvador, o Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É necessário que você o conheça, para que você tenha a plena convicção de que sem Ele, toda a sua bondade, todas as suas práticas religiosas, todas as suas ações filantrópicas não serão úteis para a tua salvação, porque só o Senhor Jesus pode salvar. A Bíblia diz que embaixo dos céus e acima da terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Por isso que você vê espalhados por aí no morro, como tem ali em Nova Iguaçu, às vezes no muro, ou às vezes até na porta de uma igreja, só Jesus Cristo salva. E é somente Ele mesmo, não tem mais salvação. Em nenhum outro há salvação. Que a Bíblia diz que todos nós, seres humanos, de todas as gerações, as que passaram, a presente e as que possivelmente possam vir, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas Deus manifestou o seu amor, oferecendo o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele é um amigo fiel que não nos abandona, está sempre ao nosso lado para nos remir, para nos confortar,
para nos consolar. Você pode estar se sentindo sozinho ou sozinha, mas Deus jamais te abandonou. Ser deixado para trás é uma das dores mais agudas da alma. Muitos carregam as marcas do abandono de pais, amigos, cônjuges ou da própria sociedade. Sentem-se invisíveis, desvalorizados e indignos de amor. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus manifestou seu amor na cruz para resgatar o mais vil pecador e transformá-lo numa nova criatura. Não importa o teu passado, não importa o teu presente. Tenha plena convicção de que se você confiar em Deus e abrir seu coração para que o Espírito de Deus possa entrar e fazer morada, transformações maravilhosas vão ocorrer na tua vida. Problemas sempre vão acontecer, porque isso é uma realidade da vida humana. Todos nós passamos por dificuldades, mas você terá um amigo do teu lado para consolar seu coração nos momentos de tristeza, para fortalecê-lo e te dar forças para permanecer firme, transitando, caminhando, seguindo este caminho maravilhoso que Ele traçou para nós. No entanto, mesmo abandonado pelos homens, o salmista nos lembra no Salmo 27, versículo 10: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Se você se sente abandonado, nessa noite o Senhor te acolhe. Basta que você mostre isso para Ele no seu coração, de que você deseja tê-lo consigo, como um amigo, como consolador, como alguém que vai refrigerar continuamente o seu coração com paz, com alegria. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Cristo conhece essa dor. Ele mesmo foi traído, rejeitado, e até na cruz ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Muitos teólogos acreditam que este era o cálice que Jesus não queria beber, porque desde o princípio, desde a eternidade, Ele e o Pai eram um só. Mas no momento em que o pecado da humanidade caiu sobre Ele, Ele se viu sozinho, mas cumpriu a vontade do Pai e entregou a sua vida em resgate das nossas almas. Mas foi exatamente por experimentar este abandono que Ele hoje acolhe os que se sentem rejeitados. Ele é o Deus que se aproxima quando todos se afastam de nós. O Senhor não está com as suas mãos encolhidas a ponto de não nos abençoar, nem seus ouvidos agravados a ponto de não nos ouvir. Ele te ouve e Ele te recebe com todo amor, com todo carinho. Basta que você entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Agora, o clímax, o ponto mais importante que eu vejo dessa mensagem que a gente está trazendo para os irmãos, é falar sobre a graça.
A graça gratuita e merecida e transformadora, ela conforta, consola, regenera e restaura. Apesar de todas as dores, solidão e abandono, as mãos furadas de Jesus estão estendidas em direção aos corações aflitos. Quando se está no fundo do poço, a única saída é olhar para o alto e estender a mão. Se você acha que está no fundo do poço, olhe para o alto, porque existe um Deus no céu, zelando pela sua palavra. Olhe para o alto, onde Cristo está, à direita de Deus, intercedendo por nós, e estenda a sua mão para Ele, para que o Espírito Santo possa segurar firme e resgatar você dessa situação difícil que você possa estar passando. E Ele convida: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não veio para os que se acham fortes, mas para os que reconhecem suas fraquezas. Ele não veio para os que fingem estar bem, mas para os que choram no silêncio do quarto. Cristo morreu por nós, irmãos, quando nós ainda éramos pecadores, e essa é a maior expressão de amor que pode existir. É o amor de Deus para com seus filhos. E Ele ressuscitou para nos dar vida plena e a garantia de que a morte não terá domínio sobre nós. Quem vive a vida do Espírito, quem nasceu de novo, quem vive a esperança da eternidade, ele não vai passar pela morte. Ou melhor dizendo, ele vai até passar pela morte, mas ele vai passar da morte para a vida. Porque quem crê em mim, como diz o Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. A salvação não está em religião, em obras ou filosofias. Está única e exclusivamente em Jesus Cristo, que morreu de braços abertos por amor a mim e por amor a você. Aí Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É tudo pela graça, irmão. Nós somos indignos. Se não fora o Senhor em nossa vida, nós sequer estaríamos vivos. Mas a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Você pode estar se sentindo no fundo do poço, pode ter sido ferido, esquecido, traído, mas você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus está aqui. Ele te vê, Ele te ouve, Ele quer te salvar. Abre o coração, receba o amor que nunca falha, a paz que excede o entendimento e a companhia que nunca te abandonará. Ele diz para você nessa noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele
e ele comigo. É tempo de recomeçar, irmãos. É tempo de recomeço na sua vida. É tempo de viver. É tempo de voltar-se para Deus. Renunciar ao mundo, ao pecado e abraçar a fé em Cristo Jesus. Porque é através desta fé é que nós alcançamos a salvação de nossa alma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu não sei se os irmãos tomaram conhecimento de um fato que foi bem difundido na mídia a respeito de uma criança de 7 anos que estava em coma durante vários dias. E os seus pais oravam muito para que Deus mudasse aquela situação e trouxesse aquela criança de volta. E isso aconteceu. E todos ficaram maravilhados. Os médicos não tinham respostas, porque a situação daquela criança era irreversível. Eles não tinham nenhuma expectativa que ela retornasse, mas ela retornou. E ao retornar, ele pediu um pedaço de papel. 7 anos, irmão. E deram um papel para ele, uma caneta para ele, e ele escreveu: Jesus é real. Ele olhou para a mãe, fechou os olhos, não abriu mais. Horas depois ele veio a óbito. Aquele fato para os pais, para as famílias, para as pessoas que ali estavam, eu acredito que elas viram ali uma experiência em que aquela criança teve encontro com Jesus e teve a oportunidade então de ali relatar através de um pedaço de papel a realidade da existência do Cristo, do Filho de Deus, do Criador do mundo, do Salvador de nossas almas. Os médicos ficaram sem explicação para a sua breve melhora. O menino não falou mais nada, apenas entregou o bilhete, olhou para a mãe e poucas horas ele veio a falecer. A comoção tomou conta de todos. Muitos acreditam numa experiência espiritual durante o coma. Para a família, aquilo foi a prova de que ele viu algo do outro lado. Mas para nós, que cremos no Senhor, para nós, que vivemos todos os dias experiências sobrenaturais com o Deus que nós servimos, porque o fato de acordarmos todas as manhãs é motivo para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, porque milhares de pessoas todos os dias não vivem esta graça de poder se despertar e contemplar as maravilhas que o Senhor criou para nós, seres humanos. Para nós que vivemos pela fé, este episódio é apenas a realidade que todos os gemidos vivenciarão. Essa é a nossa esperança. Nós vivemos a esperança da eternidade e sabemos que quando a fecharmos os nossos olhos e abrirmos novamente, teremos um encontro com o Senhor e veremos Ele face a face, assim como Ele é. Assim como Ele é, o veremos. João 3:2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós o veremos, irmãos.
Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, ou quem sabe daqui a 10 anos, ou quando nós partimos dessa vida. Mas assim como Ele é, nós o veremos, porque Ele é real, como disse o menino de 7 anos, e nós cremos nisso. Nós não temos dúvidas nisso. E é nessa conscientização, nessa certeza, é que nós falamos para você que está nos ouvindo a respeito de Jesus, que Ele é real. Ele mudou a história. Os estudantes nas universidades estudam a história da humanidade e ela é dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus. Por quê? Porque Jesus é real. Mas Ele quer se tornar mais real ainda no seu coração, que ainda não o conhece. Então hoje, nessa noite, aonde você estiver assistindo essa mensagem, não jogue fora essa oportunidade. Renda-se a esse chamado maravilhoso, glorioso do Espírito Santo, que aquece o teu coração para que você possa sentir a sua presença. Renda-se. Reconheça que não há outro Deus além desse Jesus maravilhoso. Reconheça que Ele é poderoso para mudar o quadro da sua vida e fazendo de você uma nova criatura, estabelecerá novos sonhos, novos rumos, novas diretrizes. Você passará a viver novidade de vida, com a certeza de que quando nós passarmos dessa vida, nós teremos um encontro com Ele e o veremos face a face. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Eu peço aos irmãos que ponham-se de pé para nós fazermos uma oração. E em seguida nós estaremos louvando a Deus. Mais um hino. Ele de novo. Ele hoje está que está, né? Ele está que está, né? Glória a Deus. É bom, né? Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu nesta noite. Glória a Deus. De podermos ouvir a Tua palavra, sentir a Tua presença, alegrar o nosso coração, na presença do Espírito Santo, e ter a oportunidade e o privilégio, Deus, de falar do Teu amor para essa pessoa que esteve nos ouvindo, que estará nos ouvindo posteriormente. Que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, possa alcançar este coração, Senhor. Possa abençoar essa vida, este lar, essa família, este casamento, estes jovens, essas crianças. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, continue alegrando o nosso coração e nos conceda um final de reunião repleto de paz, de alegria, de gozo no Espírito Santo. Abençoa cada um de nós que aqui estamos, abençoe cada um dos irmãos que estarão nos ouvindo posteriormente. Entrego eles em Tuas mãos para que Tu os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém.